Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping, primeiro piso, em Santos. Grande abraço, amigo internauta. Está no ar mais um programa Pronto, eu falei. O seu encontro semanal com as coisas do Santos Futebol Clube. Hoje a gente não está entrevistando nenhum atleta do passado ou do presente, mas a gente vai lembrar uma situação vitoriosa que aconteceu no Alvinegro Praiano no começo da década passada. Agora, no final de 2019, estão completando 10 anos em que o Santos teve um presidente diferente, um presidente que não era da cidade. O Santos vinha de 10 anos ininterruptos da administração Marcelo Teixeira e naquela oportunidade o Marcelo foi candidato e acabou perdendo a eleição para o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, que já veio a falecer, e o Santos viveu um período, eu diria que depois daquele período de Atier Jorge Cury, foi o período mais vitorioso do Santos. Foram 6 títulos significativos e o supervisor de futebol naquela oportunidade era o Fernando Silva, que inclusive foi o chefe da delegação, se eu estiver equivocado ele me corrige, quando o Santos foi disputar o Mundial no Japão. E até para minha surpresa, confesso que eu fiquei muito surpreso. Lá no Japão eu ouvi burburinhos, mas eu não queria acreditar. Eu ouvi burburinhos que poderia sair o Fernando e que poderia sair o técnico Muricy. Acabou saindo o Fernando, mas até chegar essa parte, a gente vai passar pelos meandros, né? Então, eu queria agradecer a presença do Fernando aqui no meu programa. Antes que os baluartes, os arautos da verdade, já está fazendo campanha. Não, vamos lembrar aqui do que aconteceu em 2009. E eu vou começar usando uma frase. O presidente Luiz Álvaro disse que não era dele, que era de alguém, mas é bem a cara dele, né? Tínhamos tudo para ser o Rolling Stones, durar de 20 a 40 anos. E fomos apenas o The Doors. Duramos 2 anos e meio. Por que, Fernando? Satisfação te rever. Boa tarde, prazer estar aqui, ainda mais para falar dessa época que todo santista lembra. Eu tive aí, há um mês passado, eu tive o casamento do meu filho e tocou lá o hino do Santos e tinha muito santista, né? E eles chegaram e falaram, ô tio, essa festa tá demais, mas como 2010, 2011, nunca mais na vida. Não. E é mesmo, a gente teve aí uma fase muito feliz. E eu diria o seguinte, teve algumas situações que eu reputo que foram muito importantes, né? Primeiro é o seguinte, se aquela bola do Santo André, do Rodriguinho, ela entra, a história seria outra e teria tudo sobrado para outra pessoa responsável por montar tudo aquilo que a gente tinha montado, né? Porque nós montamos um time para não cair no Campeonato Paulista. E deu aquela liga e nós viramos campeão paulista e toda a história de sucesso. Se aquela bola do Santo André entra, a história seria outra. E com a bola que não entrou e o Santos que ficou campeão paulista e não saía mais, né, das manchetes, aí veio aquilo que no futebol é a pior coisa que tem, né? Que é o ego, a inveja, a vaidade. E isso corroeu muito sucesso. Então eu reputo que o excesso de sucesso é que corroborou para a gente não ter 40 anos de nadar em outros mares, né? E hoje estamos numa situação que a gente não soube capitalizar e aproveitar aquele efeito Neymar, né? Fernando, você montou praticamente aquele time, né? Você pode ser contestado em diversas áreas, mas uma para mim eu acho que é indubitável. O grande responsável pela montagem daquele time foi você e o Dorival Júnior. Né? Vocês trouxeram algumas apostas que algumas até não deram certo. Aquele volante, o Rodriguinho, não deu certo. O Zezinho, que eu apostava que dava certo, porque eu já tinha visto ele jogar pela Juventude de Caxias, também não deu certo. Agora o restante, todos deram certo. O Marquinhos estava no Avaí, jogado, deu certo. O Alessandro hoje é lateral da Juventus de Turim e lateral da seleção brasileira. O Danilo foi você que foi buscar lá em Minas Gerais e numa parceria maravilhosa com o Grupo DIS. O Arouca
eu fui um dos que era contra a vinda do Arouca. Confesso, quando eu acerto eu falo, quando eu erro eu falo. Eu era a favor da vinda do Richarlison, que estava no melhor momento, na troca com o Rodrigo Souto. Os meninos encaixaram como uma luva. O Wesley voltou recuperado do Atlético Paranaense. Se eu ficar falando aqui, ô Fernando, acho que vai acabar o programa e tu não vai falar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente contar a história para os mais novos que não conhecem. Como é que foi a montagem daquele time? E aí eu volto na pergunta que eu te fiz. Você acreditava que num curto espaço de tempo aquele time ia dar a liga que deu e com o Dorival Júnior no comando? Então, a gente, diferente do que foi feito nessas duas últimas eleições, a gente já tinha um plano de emergência para os primeiros 90 dias. Então, já estava tudo desenhado, né? Naquela época eu liderava a oposição. Então a gente já tinha tudo desenhado o que aconteceria no dia seguinte de se ganhar a eleição. Então cada um tinha a sua função específica. Não esperaram ganhar para escolher? Não, cada um já correria por uma... Vocês estavam confiantes da vitória, né? A gente estava confiante, mas a gente nunca sabe, mas já tinha um plano elaborado. Tanto é que nós ganhamos a eleição e na segunda-feira eu peguei o Luiz Álvaro pela mão e nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu conhecia o Marcelo Campos Pinto, conhecia o pessoal da CBF e já fomos com a missão de salvar 7 milhões que o Marcelo tinha antecipado e estava o cheque para sair e nós fomos segurar. E como é que tu tinha essa informação, Fernando? A gente sabia porque a gente sabia via Federação, sempre tive trânsito e sabia via Globo que tinha antecipado essa grana. Corremos lá. Nessa mesma viagem eu já tinha marcado de conversar com o Dorival. Então sentamos com o Dorival. Falei para ele qual era o projeto, ele acreditou nas pessoas que estariam participando e veio. Com isso, a gente já começou a preparar algumas contratações, né, que já teriam que ser feitas naquele orçamento que a gente tinha disponível, que era quase nada. Você lembra a quantidade de contratações que foram feitas naquele começo de ano? Eu não lembro, mas foram... Lembra que teve os dois Brunos, Aguiar e Rodrigo, o primeiro que eu saí foi para Campinas, né? Tentar o Maranhão, veio o Bruno Aguiar. O Maranhão também veio. O Maranhão, lateral direito, também veio. Também foi um que era para dar muito mais certo do que deu. O Bruno Aguiar deu certo. O Bruno Aguiar que veio, mas eu falo dois caras que você mencionou, mas que foram muito importantes no conjunto. Primeiro o Marquinhos, né? O Marquinhos... Que liderança, que liderança. E ele tinha, Edu Dracena e Arouca faziam a liderança do time. Era eles que seguravam a onda mesmo da molecada, que era, né, com aquelas vitórias, era impossível, né? Então eles seguravam bem, ainda eu diria, com a consultoria do Dorval, que falava pouco, mas era um líder também. Líder natural, né? Era um líder natural. Então os três foram essenciais. E o Marquinhos, futebolisticamente, ele faz um gol de falta que salva a carreira do Neymar. Concordo contigo. E o Rodriguinho entra numa fria de primeiro volante, num jogo contra o Grêmio, que ele pagou o contrato dele. Então depois do Rodrigo Mancha ter estragado tudo. Exatamente, o Rodriguinho entra numa posição que não era dele. Eu acho que numa partida ele não deu tanto carrinho que ele deu naquele jogo, ele não deu na vida dele. Só para explicar para o internauta, Fernando, desculpa te interromper, o Fernando está falando sobre as semifinais Santos e Grêmio. O primeiro jogo foi lá no Sul, até estive lá. O Santos perdeu por 3-2, perdia por 3-1. No final do jogo, o Robinho marcou um gol, matou a bola no peito e marcou um gol. O Santos veio para cá precisando vencer por 1-0 e aqui na Vila foi um passeio. Mas foi um passeio e sem volante. O Santos estava ganhando, se não me falha a memória, Fernando. Se eu não me lembro se era 2-0. Eu acho que estava 2-0. E quando o Rodrigo Mancha entrou e deu 2-2 pro Grêmio. Isso, exatamente. Acho que foi isso. O jogo acho que foi 4-2. Estava 4-2, ficou 4-3. Estava passeando no jogo. Estava 2-0 e ficou 2-2. O Grêmio fez 3-2, 4-2 e o Robinho fez o terceiro gol, 4-3. Eu estava me equivocando. Então, só um e o Rodriguinho entrou aí, nessa fria. O Rodriguinho acabou o jogo, eu fui lá e falei para ele, a maior partida da sua vida e o Santos te agradece. E depois, como prêmio, eu liberei ele para ele ir para um contrato no fim do mundo. Foi para isso, lá para o mundo árabe, né? Nem prejuízo ele deu, porque o que ele custou, ele devolveu quando ele saiu. Então, um cara sensacional, como o Marquinhos, a mesma coisa, Edu Dracena e Arouca eram o esteio do vestiário, eu diria. Eles seguravam tudo que tinha que segurar e a gente tinha uma linha direta.
E o grande fator de sucesso do time começa ali, né? Começa na união e aquela base. O Dracena foi um cara que já estava aqui no final da gestão passada. Mas foi uma surpresa. Até hoje eu converso com ele. Eu conheço o Dracena. É um ser humano maravilhoso. Maravilhoso. Acima da média. Isso. Então, ele chegava para mim e falava, olha, acho que precisamos concentrar 2 dias aí, porque precisa descansar o menino. E sem estar concentrado, ele não descansava. Mas aí não sei se você estava, mas eu me recordo do Armênio Neto. Aliás, eu fui o primeiro a dar essa informação. Vocês contrataram o Robinho numa quarta-feira por empréstimo e eu na segunda-feira dei informação. O Arnaldo Razzi ficou pé da vida comigo, me ligando o dia todo. Ademir, você é irresponsável. Ainda faltam detalhes, mas eu tinha informações de familiares envolvidos na negociação, não vou citar nomes, que já estava tudo certo, que tava, né? E aí eu cravei, foi inclusive até um boom na minha carreira como proprietário do blog. Aí vocês trazem o Robinho, que apesar de estar maduro, estava em baixa, e é um menino até hoje. Você não achou que ia pegar fogo no CT Rei Pelé, não? Tinha certeza. Aquilo foi um curso de aceleração para o Neymar, que o que ele ia aprender em 5 anos, ele aprendeu em 6 meses com o Robinho. Ganso também. Pro Ganso também. Mas o Ganso já é outro perfil, né? Outro perfil, não é o perfil alegre, não é o perfil do bem. Porque o Robinho, todo mundo sabe o que o Robinho faz, mas o Robinho é um cara do bem. Claro que é. É um cara do bem. Então, o que ele fez? Se o Robinho fez mal, fez só para ele. Só, isso aí. E ele acelerou o Neymar, que ficou mais ainda, né? E não outros, né? Wesley, foi tudo, André. Todo mundo participou. Zelov, foi no barca, né? Todo mundo. O Zelov é o cara mais inteligente do Santos porque ele colou no Neymar. Isso é verdade. Então ele ficou preferido do Neymar. Então o Neymar, às vezes, né, quando o Zelov estava meio em baixa, em vez dele fazer o gol, dava pro Zelov, dava pro André. E tinha ciumeira de outros centroavantes. Tinha. Tinha alguns que vocês trouxeram, o Marcel. E não recebia a bola do Neymar, era só pro Zelov. Teve um lance que eu não esqueci o jogo, que o Neymar driblou uns 3, ele parou na linha e deu pro Ganso fazer. Eu lembro disso. Então, o menino era simplesmente fantástico. É ainda, né? Quer dizer, tem toda essa celeuma em cima dele, mas eu digo o seguinte, é o filho que todo pai gostaria de ter. Por quê? Porque ele é carinhoso, ele é leal, ele é correto, ele é... Você conviveu bastante com ele, né? Bastante. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que agora... Você convive com ele menino agora, com 27 anos. Não dá para chamar mais de menino, né? Né? Tem 27 anos de idade, vai completar 28 agora em janeiro. 22 de janeiro, se não me falha a memória. Robinho, que é de 25 que São Paulo completa mais um aniversário. Não estava na hora de ele ser um pouquinho mais independente, não? Porque eu me recordo, Fernando, até encontrei com você, encontrei com o Paulo Carvalho, que foi outro rapaz que você lançou também no futebol, lá em Nova Jersey, né? No começo, né? No começo, o Santos tinha um jogo pela Copa do Brasil contra o Remo no Pará. Isso. E no contrato para inaugurar o estádio do Red Bull, estava dizendo que tinha que ter o Neymar. Então o Neymar saiu de Belém, em vez de jogar contra o Ituano, que o Santos enfiou 7 no Pacaembu, se não me falha a memória, 7 ou 8, não me recordo agora, 7. Ele foi para Nova Jersey. E por ironia do destino, ele ficou ali do lado do meu quarto, né? Eu percebi ali, eu vou até contar algumas coisas aqui. O Neymar, ele só se preocupava em jogar bola. Ele nunca se preocupou em o contrato tal, quanto eu vou ganhar, nada. Só para você ter uma ideia, o Neymar pediu, eu arranhava no inglês, arranho, né? Nós fomos num outlet no final da excursão, ele pedindo para eu cantar para ele a caixa que estava vendendo os produtos eletrônicos lá pra gente, e ainda brincou assim, fala para ela, tem jeito? Eu falei, não, isso é uma expressão idiomática do Brasil, não é daqui, cara. Entendeu? Então você vê que... Mas agora, passando tudo isso, por tudo que ele já viveu, Fernando, não sei se você ainda mantém contato com ele, você não acha que estava na hora... Não estou dizendo para ele brigar com o pai, longe disso, quem sou eu aqui? Eu também tenho um filho que está tentando aí um lugar ao sol. Não estava na hora de ele tomar algumas decisões, porque o pai eu acho que foi importante para a realização financeira da família, mas na carreira eu não sei se, principalmente depois da Europa para cá, se tomaram algumas decisões acertadas. Então eu não posso falar porque eu não estou mais perto dele. E eu também tenho essa leitura que
ele já deveria, com essa idade, estar mais independente. Tomar algumas decisões. Eu acho, eu sempre falei que eu acho que ele vai ter a independência dele a hora que ele casar. A hora que ele casar e tiver uma mulher do lado, a mulher vai começar a alertar ele das coisas que ele está fazendo. E vai ter um conflito muito grande entre a mulher e a família. Talvez seja uma das razões que não deu certo nenhum relacionamento dele, porque quando a menina se aproxima mais, fica mais frequente, fica mais, eu acho que, e começa a ter opinião, o relacionamento acaba. Então, também acho que o pai foi muito importante no começo e na ida dele para a Europa. Ninguém pode falar mal. Digo para a carreira do filho do pai, no começo da carreira. Um cara muito preparado, ficou, né? Estudou. Vocês colaboraram para isso. Naquele plano de carreira do Neymar. Vocês fizeram um departamento que cuidava única e exclusivamente do Neymar. Exatamente. E a partir do momento que o Neymar vai para o Barcelona, a maioria daqueles funcionários passam a ser funcionários da NN. Exatamente. Inclusive, o preparador físico era o Ricardo Rosa, que estava, na época, estava desempregado, né? Eu sabia do potencial dele, da capacidade. Fui eu buscar o Ricardo, virou preparador físico do Santos, ele era da comissão permanente. Sim. Lembra que até o Dorival trouxe o dele, depois o Adilson também trouxe o dele, mas o Ricardo ficava. E depois foi efetivado. E aí, e por causa do Neymar, está na seleção brasileira. Isso. Né? Não só ele, depois foi assessor de imprensa. E foi personal treino do Neymar também. Não, continua. Ainda é, de muitos anos. Mas um cara fantástico, Mas o Neymar usou a estrutura que o Santos tinha disponibilizado para ele. Logicamente, as pessoas que ele confiava, mais os parças, né, fazem o staff do Neymar. Antes de continuar, dá uma dica aí do programa Pronto, eu falei, segura aí. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas. Linha completa de cuecas, pijamas, meias e camisetas. Modelos plus size. Podendo pagar em até 6 vezes sem juros no cartão. Troca e devolução garantidas. Cubra e descubra sua intimidade na Casa das Cuecas. Conheça nossa nova loja em Santos, no Praia Mar Shopping, primeiro piso. Muito bem, tá aí o nosso parceiro, a Casa das Cuecas, que fica no primeiro piso do Shopping Praia Mar, no bairro da Aparecida, na cidade de Santos. Eu acho que hoje nós vamos ter que estourar o programa, porque não dá para falar sem detalhar, né, Fernando? E a gente estava falando aqui do Campeonato Paulista, da composição do time, o time engrenou, depois bateu o campeão da Copa do Brasil, e aí vocês perderam o Robinho, né, que após a volta do Mundial da África do Sul, ele teve que se apresentar para o Manchester City, que acabou negociando ele com o Milan, não é isso? Isso já estava combinado, a gente ainda tentou. Não tinha condições de estender nada? Não tinha, o salário dele a gente já fez um rateio entre empresas. Eu não pode falar de salário, mas era aquilo mesmo, 1 milhão? Era. O Santos pagava uma parte e a grande parte foi rateada em 5 empresas, que aí depois a parte fiscal, contábil disso aí... E pagaram tudo direitinho, não? Pagaram tudo Essa direitinho. dívida que tem com o Robinho não tem nada a ver com 2010? A gestão financeira do Santos nos 2 anos foi impecável. Até porque as pessoas que estavam atrás e que davam credibilidade para o Santos no mercado, então o Santos conseguiu, faziam parte pessoas, executivos financeiros do Itaú, do Santander, e o nome deles era importantíssimo no alongamento da dívida, na solução dos problemas financeiros que deixaram da gestão anterior. Agora, é uma diferença, né? Quer dizer, nós assumimos com aquele staff do guia que, nossa senhora, qualquer empresa do mundo não teria aquela consultoria. E aquilo foi determinante no sucesso e na credibilidade que o mercado deu para o Santos. E essa vaidade acabou, inclusive, com o afastamento dessas pessoas do Acabou, Santos? Porque começaram fofocas, né? Olha, fez aquilo. E o seguinte, né? O Luiz Álvaro era, né? A gente adorava o Luiz Álvaro, mas falava, vocês jornalistas, então, porque ele falava bom dia, ele dava uma entrevista. E como ele era muito culto, falava bem, ele falava muito, né?
E aí... Mas não conhecia de bola, Fernando. Não, mas sempre... Você é honesto. Quando eu fui no escritório dele, porque você sabe que o candidato que a gente tinha decidido que seria, competiria com o Marcelo, seria o Geraldo Perotti. Sim. Então, o Geraldo Perotti, até os 40 minutos do segundo tempo, nós tentamos viabilizar a candidatura dele. E ele, por uma reunião de família, programa familiar, falou, eu não vou. Então, aos 40 minutos, não tinha ninguém para colocar. E eu fui para o escritório do Luiz Álvaro, eu e ele, simplesmente. Nós sentamos e eu falei, vai ser você, velho, sei que vai ter que ir. E ele falou, pô, só vou com duas condições. Primeiro, eu vou ser rainha da Inglaterra, porque eu não entendo nada de futebol. Eu vou ser rainha da Inglaterra. Segundo, você tem que manter o grupo guia na minha gestão como consultoria. Deu meia hora, liguei para... Eu juntei o grupo guia, eram todos contatos meus. Nós fizemos o grupo guia e todo mundo deu ok. E aí fomos para a eleição. E aí foi um sucesso. Eu digo que o sucesso é que atrapalhou a nossa união. Nós não cuidamos da relação executivo-conselho, como deveriam ter Mas isso acontece até hoje, hein? Mas isso aconteceu tudo porque o Santos não parava de ganhar, era uma febre nacional, e aí todo mundo queria sair na fita, na foto, então, da entrevista. Então, foi isso que começou a atrapalhar o caminho. Você saiu na final do Mundial, né? Logo depois da final do Mundial. Tinha um contrato que terminava em 2011 e não foi renovado, não é isso? Não foi renovado. E foi mais uma bola nas costas, né? Que eu tomei. Mas faz parte. Quem te deu a informação? Foi para o Luiz Álvaro? Não, o pessoal falava para mim lá no Japão que eu ia cair. Eu falava, mas de jeito nenhum, não tem a menor condição. Isso aí é papo de bastidores, né? E aí nós voltamos, né? Cada um foi para um lugar, e quando foi, acho que 26 de dezembro, me chamou o Luiz Álvaro e o Odílio no CT e falou, olha, vamos parar por aqui. Eu olhei para a cara deles, né? O Odílio tinha entrado na chapa para completar. Para ter alguém de Santos, né? Para ter alguém de Santos. Vamos falar a verdade, era para ter alguém de Santos. E era um cara, né, dito pelos outros confiável, como eram também vários diretores que a gente nomeou para completar estatuto, né? Porque o nosso modelo de gestão, ele era mais ou menos parecido eu sendo um superintendente, um CEO. Sim. E a diretoria executiva. Mas não existia isso no organograma do Santos. A gente tinha que mudar como mudou na alteração de estatuto. Mas a gente funcionava como se fosse assim. Só que aí nós tivemos que nomear diretores, né, por causa do estatuto. Então a gente nem tinha todos os diretores. Que o Pedro Conceição era do futebol. E o Pedro era um cara confiável, leal, que tinha participado de todo o projeto da Resgate, lá de 2013, acho que ele entrou. Resgate foi fundada, para mim, a eleição de 2001, isso. Era um partido político. Isso mesmo. E aí depois veio o grupo deles, veio vários outros grupos. Então a gente foi montando os diretores, e aí com o sucesso os diretores fizeram valer o direito da caneta. Porque eu sou diretor? Não, mas você é diretor porque a gente colocou, mas quem manda são os executivos. Não. Então, isso mudou. E aí a relação foi se desgastando, né? Até ter a minha dispensa, que foi logo o cara que tinha articulado tudo isso. Se a gente dispensa ele, vai ruir tudo embaixo. E foi o que aconteceu. Você tinha intenção de dispensar o Muricy após a final do Mundial? Tinha. Não, eu já tinha conversado. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Não sei se você vai se recordar. Nós estávamos chegando no aeroporto de Tóquio para o embarque de volta para o Brasil. E eu te fiz essa pergunta e você falou bem, você vai publicar agora? Não sei se você vai recordar. Eu falei, agora não, porque eu estou sem internet. Não, então tudo bem, quando chegar no Brasil você publica. A intenção é essa, vamos ter uma reunião, mas a intenção é essa. E eu dou louco para parar no lugar que tivesse um Wi-Fi, já publicar, para ser o primeiro, para dar o furo, né? E aí chegamos no Canadá, eu vim via Canadá, não lembro, nós não viemos no mesmo voo. Se vocês foram via Estados Unidos, eu vim via Canadá e fiquei lá no Canadá. Ponho, não ponho? Não sei por que razão não coloquei. Ele chegou no Brasil, eu encontrei o Luiz Álvaro no aeroporto. Ademir, tenha calma, nós vamos ter uma reunião ainda. E ele não foi demitido, né? Aí eu fiquei com aquilo, mas o homem forte do futebol me falou que ele vai ser demitido. O que aconteceram naqueles me recordo agora se foi 14 ou 15 de dezembro, a final,
até a tua saída, Fernando? Então, como no futebol... E outra coisa, você se recorda de ter comentado isso comigo no aeroporto? Porque eu já tinha... E ainda falou assim, se você falar para alguém que eu falei, você tá mal comigo, hein? Não, já tinha isso claro, porque eu não tinha... Muricy é amigo, hoje ficou um amigo, a gente se vê, gosta dele. Eu senti você assim, muito nervoso com a mudança no time pro último jogo. Eu não gostei. E eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu não vou ter também condições de provar, mas você sabe o que efetivamente aconteceu. Exatamente. Correto? Ali eu acho que ele pecou. Primeiro ele treinou um esquema que dependia do Adriano homem a homem no Messi. E o Adriano se machucou. E o Adriano se machucou, ele ficou sem saída. E não podia fazer aquilo. E depois a improvisação do Durval na lateral esquerda era um negócio que... Tirou o Elano e botou o Léo. E o Léo fez 3 zagueiros. O Léo fazendo cara feia no vestiário. No jogo da semifinal. Fazendo biquinho. Então, eu achei que o Muricy, com toda a bagagem ficou que ele passivo tinha, também no banco de reserva na final, né? Ele ia dar uma porrada na mesa e falar, quem vai entrar é esse time aqui, né? Ele não fez, deixou se acomodar do jeito que ele achou que se acomodava, sem muito estresse, e foi o fiasco. Não é que a gente ganharia o jogo. Não dava. Aquele ano não dava. Não é que a gente ganharia o jogo. E o próprio Guardiola diz no seu livro, que eu li, que aquela foi a maior apresentação do Barcelona sob o comando dele. Não diz isso, mas a gente também não precisava facilitar tanto. Sim, né? concordo. Então, foi uma partida que deu tudo certo lá, não deu certo aqui, mas a gente não fez a lição de casa certa. Se a gente faz a lição de casa certo, River Plate, né, agora que nós estamos falando aqui, fez uma lição de casa, o Galhardo deu um nó no Jesus, 2 minutos mudou o jogo. Verdade. Quer dizer, o central lá de 35 anos... Que estava impecável. Impecável, ele cabeceira, ela fica certinho na perna esquerda, porque se cai na perna esquerda do Gabriel, ele não faz. Na perna direita não cai, mas cai da esquerda. Então, o futebol em 2 minutos mudou tudo. Então, o Jesus virou o gênio e o Galhardo, que montou com um time muito menos badalado, montou um esquema tático. Ou seja, ninguém pode falar nada. Eles fizeram a lição de casa. Nós não fizemos a lição de casa. Então, é isso que ficou, para mim, claro. E, Fernando, você estava no dia do Fico, do Neymar, porque tinha uma proposta, e eu publiquei no meu blog, fui até criticado por algumas pessoas, mas eu estou nem aí, não tenho um rabo preso com ninguém. Vivo numa situação conflitante, confesso ao meu amigo internauta, porque eu tenho um filho que joga no clube e já foi prejudicado em razão das minhas opiniões favoráveis e desfavoráveis à gestão que administra o clube. Fui vítima, inclusive, até perdendo o meu cargo de comentarista na televisão em razão desses posicionamentos, mas o assunto em pauta não é esse. Mas eu não sei se é diferente, cara. Algumas coisas eu acho que eu tenho que mudar, porque eu não sou um poste, não sou inflexível, mas algumas coisas que na essência eu não tenho que mudar. E por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Eu publiquei um texto do Paulo Carvalho, porque o Rodrigo começou a fazer sucesso, né? E eu sou um pouco pai dessa criança, porque quando ele estava na base ainda, eu fui o primeiro a falar. Chegava em programa de televisão e dizia que ele era tão bom quanto o Neymar na base, né? E eu não tinha como não fazer essa comparação. Me recordei da época que o Chelsea veio com uma proposta milionária pelo Neymar e vocês não venderam. E o Neymar deu frutos, inclusive com a Globo pagando 10 milhões a mais por ano para o Santos. O que o Neymar trouxe de torcedores novos para o Santos? O que o Santos conquistou tecnicamente? Podia ter conquistado mais financeiramente com o Neymar? Podia. Não estou dizendo que o Rodrigo vai ser o Neymar ou coisa parecida. Mas se o Rodrigo permanece, ele não ganhou nenhum título, ele ficou 1 ano e meio só no profissional do Santos. Ele poderia fazer esse legado que fez. Por que eu estou falando tudo isso, tendo até prolixo? O quanto vale um ídolo no clube? Financeiramente? Tecnicamente? Para tu angariar torcedor? Para tu angariar patrocinador? O Santos hoje não tem um patrocinador master há anos. O último ainda foi na época de vocês, a BMG. De lá para cá o Santos teve a Caixa porque foi através de ajuda de um deputado federal, que é meu amigo particular, não vou entrar em detalhe aqui, meu amigo e amigo do Alfredo dos Santos Loeblen, que foi meu companheiro de esporte interativo, né? Todo mundo sabe qual é o deputado. Valeu a pena manter o Neymar? Não valeu? Queria que você falasse do dia do Fico, porque, se não me falha a memória, na época era 8 milhões de euros, não me recordo agora. 13, né?
30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Isso era o Chelsea, né? Essa já era do Chelsea, né? Teve o Real Madrid também chegou, depois... Cara, mas para 2010, 30 milhões de euros eram hoje 150 milhões de euros. Exatamente. Então, por isso que eu falo o seguinte, tudo dependia do relacionamento. Eu tinha um relacionamento com o pai dele muito bom e a gente vinha trabalhando aquilo já há bastante tempo, que era a assinatura de contrato. Então... 2010, né? Foi. Também em 2010. Logo que nós entramos, nós já tivemos que fazer um contrato com ele, que era mas um ainda contrato... Não tinha estourado, isso, mas já deu trabalho. Logo nos primeiros meses, porque era um contrato assinado menor de idade, emancipado e não valia. Tinha um monte de... Então arredondamos no primeiro contrato. E aí teve o segundo contrato. E aí, esse que a gente fez do FICO, a gente já vinha conversando e aí nós fomos jogar, já tinha uma operação que a gente montou. Eu fui, como ia sempre, nós fomos jogar em Santa Catarina. Não sei se era Bahia ou Figueirense. Foi o jogo que ele voltou de avião? Choveu pra boa, então. Ele voltou de avião da seleção brasileira? Não. Ele voltou, eu cheguei para ele à noite, depois que eles voltaram, e falei o seguinte, amanhã você não vai voltar com a delegação, você vai voltar comigo. No voo comercial? No voo comercial, mudei o voo, saímos de lá às 7h30. Tirou ele do elenco? Tirei ele do quarto dele, ele veio dormindo do meu lado, eu e ele. O pai estava junto? Não, o pai não estava junto, só eu e ele. E a gente chegou... Ele veio, não, mas por quê? Não, estou te falando, você vai comigo, não sei o que, não sei o que. Então, nós chegamos em Congonhas, eram umas 9h30, 10 horas da manhã. Quando nós saímos, essa visão nunca vou esquecer na minha vida, porque foi a diferença dele ficar ou dele não ficar. Quando nós chegamos na saída do aeroporto, tinha 2 carros. O carro do Santos e o carro que o pai mandou para pegar. Ele olhou e falou assim, qual que eu entro? Porque aqui está o segurança do pai e aqui está o segurança do Santos no carro do Santos. Um parado atrás do outro. Aí eu peguei ele pelo braço e falei, vai comigo e enfiei ele no primeiro carro do Santos. Puxa, mas já no carro ele já foi se comunicando com o pai, que já foi dando esporro, porque ele não tinha entrado no outro carro. Desse carro aqui nós fomos para casa de um elemento do guia. Ele foi dormir. Todos os advogados dos escritórios de advocacia para lá, e ele saiu às 6 horas da tarde, quando ele assinou o contrato, e aí a gente ainda fez um head, uma defesa, que foi anunciar no Jornal da Globo que ele tinha assinado o contrato. Nesse dia todo ficaram as tentativas, e ele só ficou porque ele estava em casa. E aí ele estava para ir para qual time? Era para o Chelsea. Esses 30 milhões de euros? Isso, porque os caras no hotel não acreditavam como que ele ia ficar. Aí foram mudando as propostas, e a gente com a equipe de advogados do escritório renomado de São Paulo, escrevendo as atas, e escrevia, mudava com a... E salário, Fernando? Como é que vocês pagavam o cara? Qualquer business plan com o Neymar se justifica, porque é o que você falou. Quanto vale... Um ídolo. Quanto vale 30 mil sócios a mais? Isso pereniza, você joga isso para o futuro, depois traz a valor presente. Quanto vale uma Libertadores da América 48 anos depois? E só financeiramente ele já se paga. Se pagava. Isso aí. Então, sempre, qualquer conta que a gente fizesse, e essa era a justificativa que a gente tinha para fazer o outro contrato. Mas era uma aposta, né? Você concorda? Era uma aposta, mas... Podia não dar certo. Podia não dar certo. Podia não dar certo. Mas você não dar certo com o Neymar é uma coisa, agora você achar que você vai dar certo com o Leandro Damião é outra. Então, são vários inputs. Você conhece o moleque, você conhece o potencial dele, você está no dia a dia, é a casa dele. Então, a chance dele dar certo era grande. Podia se machucar, várias coisas podiam, mas isso é do futebol. E por que houve aquela redução de um ano de um contrato e você não estava mais no clube? Não, acho que foi 6 meses, né? Porque isso fazia parte de um grande acerto com o pai dele, que a gente queria renovar o outro contrato por 3 anos. Ele jogaria até a Copa do Mundo no Santos, iria para a Copa do Mundo, ia arrebentar na Copa do Mundo, voltava da Copa do Mundo e ele seria vendido por 100 milhões de euros. 100 milhões de euros, 50% ficaria para o Santos e 50% para ele. Os 50% que ficariam para ele é o que ele teve que ganhar. Ele ganhou. Ele ganhou 40% ou 50%. Mas o Santos ganharia e ficaria... E o Santos levou 17 mais 8. Isso.
Porque 23 porque o Neymar assim quis. Porque se o Neymar, se o Neymar segue a proposta, a orientação do staff dele, ele deixava o contrato terminar e saía sem deixar nenhum para o Santos. Então, ele fez... Só o mecanismo de solidariedade. Só com o mecanismo de solidariedade. Então, ele fez ele teve a iniciativa de falar, pô, não vou sair sem dar nada. Então, e aí ele saiu, ainda deu os 20 e poucos, que foi a solidariedade. 23. Mas se ele fica, se tivesse elementos, se tivesse essa confiança que ele tinha no primeiro contrato, ele faria um contrato, porque era ganha-ganha. Ele voltaria da Copa do Mundo, a gente negociaria ele por no mínimo 100 milhões de euros, que foi o que foi, e o Santos ganharia uma parte bem maior, e ele também poderia, porque ele estaria preso, e teria lá, a gente chegou até a pensar em vários documentos que garantiriam para ele que ele sairia depois da Copa do Mundo, mas ele ia jogar até a Copa do Mundo no Santos. O presidente Luiz Álvaro morreu com essa frustração, né? Ele chegou até a registrar em cartório. Ele morreu de tristeza, né? Porque ele pode ter todos os erros que ele teve na vida, o pessoal acusa ele, mas ele foi leal. Eu acho que ele teve mais pontos positivos do que negativos. É o cara mais vencedor que tinha. E ser traído por todo mundo, deve ser... Eu que fui traído por poucos, né? Mas depois ele te apoiou na eleição para 2014. Porque o tempo foi passando e ele foi vendo as pessoas que ele apostou, né? Ele apostou em certas pessoas que foi uma decepção para ele, né? E que ia culminar com o impeachment dele, né? Se ele não renuncia, ele seria impedido no Conselho, porque a animosidade, a pressão contra ele, até se aproveitando da saúde dele, foi enorme. Ele não tinha estrutura para isso. Você era a pessoa mais experiente em termos de futebol daquele grupo, né? Foi coincidência o Santos ter ganhado mais um título depois da tua saída ou não, Fernando? Não sei. Ganhou dois, né? Ganhou um Paulista em 2012 e ganhou a Recopa. Já estava montado, né? As coisas... Contigo foram 4, né? Isso. Foram 2 paulistas, a Libertadores e a Copa do Brasil. E o vice-mundial, né? Que ninguém fala, mas teve que ganhar a semifinal, senão não ia nem para... Alguns passaram vergonha, né? Que não ganharam a semifinal. Semifinal. Mas eu acho que o grupo era bom e essa luta de poder até hoje, né? Começou ali a luta de poder, era para a gente ter ficado com um clube estável, né? E começou uma luta de poder que até hoje é o que atrapalha o Santos. Eu fiz questão de que você viesse fazer esse programa, Fernando, porque hoje no Brasil o Bandeira de Melo deu uma demonstração de que você tem que ser honesto, sincero com o teu torcedor e falar, não vamos ganhar nada agora porque eu vou limpar as dívidas fiscais, tributárias, trabalhistas e acordos que eu vou pagar as dívidas, né? E o Flamengo vem num trabalho de 6 anos e culminou aí com a conquista da Copa Libertadores da América. O Palmeiras, eu ouço falar que ainda está com problemas financeiros, mas ainda tem o cheque lá da patrocinadora. Mas o grande nome para mim, que o Palmeiras se levantou de 2014 para cá, foi o Paulo Nobre. Se não existisse o Paulo Nobre... E aí eu passo a seguinte pergunta para você, Fernando. Você acha que tudo que o Santos construiu no começo da década... Isso é capaz de acontecer novamente, de você reunir pessoas de tamanha competência, desprovidos de um retorno financeiro, de dar contribuição para o clube que ama, ou isso é utopia? Então, eu acho que é possível, mas está muito mais difícil do que era, né? Antigamente a gente tinha lá a figura do mecenas, né? Daquele cara que faz um cheque e pega do outro lado. Então, hoje... Tem muita gente incomodada, tem muita gente que com desamor, o cara simplesmente parou. E nós perdemos todos, nós chegamos a ter os maiores executivos das empresas santistas. Nós chegamos a ter, né, tivemos governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, 3 dos 10 mais votados vereadores de São Paulo, deputados estaduais, deputado federal, senador da República. Não é possível, isso era para empurrar, isso seria... E perdemos o legado da Copa, essa crítica eu faço à gestão. Porque era para o Santos ter feito, no mínimo, ter melhorado a Vila Belmiro ou construído uma nova arena. Tudo, né? Tudo não deu... Perdemos, né? Não deu tempo, porque em 2 anos começou a briga política. Veio o evento Leandro Damião... Mas você não concorda comigo que era o momento do Santos construir uma nova arena? Mas sem dúvida. E principalmente um novo CT.
Sim. Né? Porque o Santos é formador. Né? Hoje você vai... Joga naquele campo sintético. Você tem vergonha do centro de treinamento, aquele que foi rotulado como um centro de treinamento avançado. Hoje, pô, é só você viajar por aí, você vai ver que nós estamos totalmente ultrapassados, né? Não tem a mínima condição. E não vai formar ninguém, porque o que atrai e atraía o Santos é o seguinte, porque o moleque que vem para o Santos, ele tem a perspectiva de jogar. Então, um empresário não quer levar jogador para o Palmeiras, porque não vai jogar. Então, no Santos tem a perspectiva de jogar. Até por necessidade. Até por necessidade. E aí o raio vem e cai, 1, 2, 3, né? E vai continuar caindo. E vai continuar caindo. Você tem que dar condições do raio cair. Exato. E o que você tem que ter no Santos que você não teve até agora? Você tem que ter gestão. Pô, a palavra é gestão. A gente vem de vários anos sem gestão. Então fica difícil, né? Com gestão ruim quebra um clube de futebol. E tá aí o Bandeira de Melo, que tem que ter uma estátua para ele, tem que ter o Paulo Nobre, tem que botar uma estátua. O Romildo Corrêa também acabou fazendo isso um pouco no Grêmio, não na mesma intensidade do Bandeira e do Paulo Nobre. Paulo Nobre. É porque o Paulo Nobre, diferente do Bandeira, o Paulo Nobre é um milionário. Então ele botou, e o que ele fez diferente da família Teixeira? Ele fez as regras no conselho. Então ele passou o acordo dele no conselho, os conselheiros deram ok. E tinha lá regras estabelecidas. O jogador deu certo, vocês me pagam a pior remuneração que eu tenho financeira, que devia ser poupança. Nem sei se um cara desse... Provável. Então, e o que der a mais é do Palmeiras. Se der errado, é meu. E aí começou a gestão dele. Pô, assim, né, fica fácil. O Santos fazia outros tipos de acordo. Então, foi um cara que profissionalizou. Eu tive com ele, tive o prazer de conhecê-lo. Tem que ter uma estátua pro Paulo Nobre. Agora, pô, tem os seus problemas. Pô, ninguém vai acertar tudo, ninguém né? vai acertar, ainda mais no Palmeiras. Mas o que ele fez também? Ele acabou com aquelas palmeirização, né? Que eram... Sim, fragmentações, né? E a palmeirização veio pro Santos. Essas fragmentações, né? As fragmentações. Todo mundo hoje, via social, se diz um líder político, diz que tem um grupo para depois colocar dificuldade, para depois vender facilidade na época da eleição. Fernando, o papo está maravilhoso. Foi bom a gente relembrar o passado. Eu acho que quem não tem passado não tem história. Ainda mais num passado vitorioso. Foram as últimas grandes conquistas do Santos, sem desmerecer os campeonatos paulistas que o Santos conquistou futuramente, que foi os de 2015 e 2016, mas o último grande período de vitórias do Santos efetivamente foi esse, né? Tinha sido com o próprio Marcelo nas conquistas do bicampeonato brasileiro de 2002 e 2004, com o vice da Libertadores em 2003, mas eu vou falar por mim, né? Tenho 46 anos, o período maravilhoso das conquistas do Santos foi esse período 2010, 2012, né? E eu gostaria, Fernando, antes das tuas declarações e o recado para a torcida, o que você anda fazendo da vida? Você continua atuando no futebol? O que você pode falar aí, o teu momento atual aí como... não sei se você está como empresário ou se você está como autônomo. O que você pode dizer aí para o torcedor? Não, eu montei uma startup, né? Nessa onda de startup, a gente tem uma startup... Claro que você está ganhando muito dinheiro com água, cara. Então. E aí, muito dinheiro ainda não, mas eu espero. E a gente montou uma startup que tem um equipamento que transforma água contaminada em água potável, portátil. Então, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável. Verdade. Com isso, a gente teve muito sucesso, a gente teve já investimento de fundo de investimento, e aí fomos premiados pela Braskem, pela Coca-Cola, pela Ambev, ganhamos o prêmio no Panamá, então está crescendo muito rápido, desde que a gente teve a ideia até que virou uma fábrica, não deu nem 2 anos ainda, e é nessa onda aí de startups que a gente está indo. Está acompanhando futebol? Então, a gente acompanha bastante, né? Até indo no estádio ou pela TV? Não, eu tenho ido pouco a estádio, acompanho mais pela TV e pelo Conselho Deliberativo, que tem uma pauta extensa, né? E sempre muito pesada, né? O Conselho do Santos virou um negócio pesado, né? Você chega lá, antes era uma reunião de amigos, você brincava com todo mundo, hoje você chega, o pessoal tá carrancudo, parece que quer dar um tiro um no outro. Então, esse é o momento do Santos, né? E o presidente atual
ainda por cima desmerece tudo que o Conselho faz, né? E joga o Conselho contra a torcida. É uma pena. Mas eu tenho fé que as coisas podem mudar e espero que a gente ainda tenha uma saída no mercado, né? Porque o Santos se apequenou no mercado, a importância do Santos é cada vez menor. O Santos tem uma torcida envelhecida e aquela chance que tinha de recuperar e oxigenar, que era o efeito Neymar, não foi convertido, né? Então eu diria que lá 10 sócios que foram adquiridos no período Neymar, ficaram 2. Então se perdeu a grande chance, como já tinha se perdido no efeito Robinho e Diego, que também foi muito rápido, não deu para converter. O Neymar durou um pouco mais, teve mais títulos, então o número de sócios que o Santos ganhou, o Santos chegou a ter 60 mil sócios em cima do Neymar. E aí a gente não tem nem 20 adimplentes, né? Então a gente perdeu isso e temos que de novo recuperar, ou via programa de sócio mais atrativo, via um centro de inovação aqui, trazer alguma coisa relativa ao futebol nessa onda de startups e hubs, né? Usar o nome do Santos para atrair projetos e fazer aqui um polo de startups. Eu que estou participando no mundo disso aí, os times já estão se posicionando e isso vira uma fonte de receita muito grande. Você tem que ser criativo, porque o Santos é o grande clube que não tem uma capital, não está numa capital, então você tem que ser criativo, sair desse problema de Santos contra São Paulo. Isso é uma oportunidade que a gente tem, cara. Porque teria muito clube que gostaria de ser importante para duas cidades, né? Nós somos e isso aí virar contra nós, poderia virar a favor de nós, né? Mas a gente não sabe usar isso. Eu não tinha o objetivo de perguntar, não, mas eu vou perguntar. No último pleito, você não colocou teu nome à disposição como candidato à presidência, mas no penúltimo você foi. Você ainda tem essa pretensão ou não? Acabou aquela eleição, né, que a gente acha que a gente tinha ido muito bem, né, na eleição que foi num sábado a gente tinha ido bem, no outro acabaram a eleição, né, e teve no outro sábado a gente tinha muito voto que não era da cidade e fica caro o cara ter que vir em duas, já era final do ano, todo mundo tem seus programas. Então acabou a eleição, deu mais ou menos uns 6 meses, chamei os candidatos, né, e falei o seguinte: olha, nós aprendemos que uma coisa nós aprendemos nessa eleição, né? Vocês aprenderam alguma coisa? Eu aprendi. Aí aprendemos, porque não podemos dividir voto, pô. O discurso é o mesmo, o plano de governo é o mesmo, para que nós vamos dividir voto? Pô, se um ou outro tivesse junto nessa eleição, não tinha dado Modesto, que foi um caos para o Santos Futebol Clube, né? A gente não achava que o Pérez seria pior, mas o Modesto ganhar um retrocesso, era tudo de ruim que podia acontecer. Então, aprendemos isso, então, olha, vamos aqui ter um pacto de honra que nenhum dos três vai ser candidato na próxima. Ou seja, nós vamos... Era você? Eu, Nabil e Pérez, sentado e falando, não, olha, então a gente vai se unir e vai sair quem for o candidato mais indicado para enfrentar. Aí foi indo, não, tenho que ser eu, o outro, eu também não vou, mas depois foi. Ou seja, ninguém manteve, eu mantive, o Andrés era um cara que sempre foi do meu grupo, desde 2001. Verdade. E sempre foi um cara leal, mostrou interesse em ir, falei, eu não vou, ele foi como se ele fosse do apoio, depois ele criou as conexões políticas dele diferentes, que nem eu não concordo com várias, mas era o nome dele, ele que tinha ido para a eleição, né? E eu acho que até se tivesse mais uma semana, ele ganhava a eleição, porque ele ganhou em Santos, né? Ele perdeu em São Paulo, onde ele deveria ter ganho. E agora, para a próxima, a gente está aí conversando. Falar alguma coisa, né? Tá longe e hoje tem muito grupo, né? Fragmentado. Que se juntar todos os sócios que cada grupo diz ter, a gente deve ter uns 125 mil sócios por aí, mais ou menos. Então, vamos ver o que acontece. E, felizmente, nós estamos bem no campo, né? Embora, vamos ver se o técnico vai continuar. Porque depende muito do campo também, né? A eleição do Santos, infelizmente, ela depende do reflexo do time, né? Fernando, eu queria as tuas considerações finais, agradecer a você a tua participação. Acho que foi
principalmente para os mais novos que não conhecem a história, né? Vou aqui dar de brinde aqui o nosso patrocinador, a Husky, o cosmético natural do nosso Paulo Carvalho, está te mandando aqui um shampoo e está te mandando também uma pomada fixação, tá aqui? Dá um close aqui, meu caro Marcos, por favor. Tá aqui, vamos dar um kit. Um kit. Aí. Esse aqui tá mais bonito. Fala. Tá aqui, a Husky, o cosmético natural. Sensacional. Eu uso o shampoo anti-caspa, é o melhor que tem, não tem coisa igual. Eu já tô até soprando o cabelo que ele. Então esse aqui é teu, meu amigo. E queria que você desse as suas declarações finais. E eu acho que foi importante aquele período, né, cara? É um período que a gente torce muito para que volte as vitórias, as conquistas e o principal. Foi a última vez que o Santos deu superávit na receita, né, cara? Nós demos, não o superávit fictício, né? Não, superávit real não de contabilizar patrimônio, coisa do tipo, né? Não, porque o que entrou de dinheiro, né, e a gente, né, pagou também muita dívida, né? Mas foi a última vez que deu um superávit. Superávit em time de futebol não é fácil, né? Ainda mais no Brasil. Mas eu agradeço a oportunidade, fico sempre feliz aí de quando você chama, a gente faz o possível para estar aqui. E parabenizar pelo sucesso, né? Eu vi, nós nos conhecemos numa arquibancada de sub não sei o quê, sub-17 ou não sei o quê. Sub-20. E eu olhei para você olhou, eu não gosto de você, você não gosta de mim, então espera um pouquinho, vamos sentar aqui e vamos conversar. Vou te falar que dia que foi. Nós conversamos na final do Paulista Sub-20 em 2012, você tinha acabado de sair do Santos. Ah, é? Foi. Não foi, foi durante, eu acho. Não foi durante. Foi, eu lembro dessa conversa. Não, acho que foi sub não sei o que jogava o Felipe Anderson. Foi no Pacaembu. Não, foi antes. Foi em 2010. 2010, isso. 2010. E aí eu só venho... Eu só cheguei para ele, eu acho você arrogante. Mas falei na lata, deu uma de leão, cara. Ele, peraí que eu vou te explicar, então. Então e aí assim, tornou uma amizade aí sincera, né? Isso é o mais importante, né? Isso é que é bom, porque se todo mundo fosse assim, né? E ligasse e falar, pô, eu acho que é isso, então espera um pouquinho, deixa, né, a gente conversar e conversando. Chegou, por que tu não fala comigo, tu não me entrevista, tu não olha pra mim? Não, porque eu acho que tu é arrogante. E eu estava equivocado, em grande parte. Então, e foi isso aí. Viramos amigos. Isso aí. Então eu agradeço e parabenizo você pelo sucesso na carreira. Obrigado, Fernando. E que você continue. Eu comparo você ao Carlos Eduardo Perão de Castro, que era a nossa voz nos programas esportivos. A gente ficava esperando o Perão conseguir pegar o microfone. Falar do Santos, porque o cara falava, e como foi Noroeste e Palmeiras? Eu não sei, mas olha, o Santos treinou ontem às 15 horas. Não sei o quê, e falava, assim, e dava o boletim do Santos. Então, eu acho que você tem um espaço, porque outros santistas da mídia usam isso contra o Santos, né? Verdade. Então, não vou citar nomes, mas que tem a oportunidade de pegar o microfone e falar coisas boas do Santos, os caras só malha e tem fontes que nunca sabem o que aconteceu. Então, parabenizo você pelo sucesso na carreira e sou teu fã. Eu espero revê-lo mais vezes nos Jogos do Santos. Como você falou que está meio ocupado aí com as startups, aí está indo pouco nos estádios. Mas eu espero te rever nos Pacaembus, Arenas e Vilas Belmírios da vida, Fernando. Legal, obrigado pela oportunidade. E com as palavras do Fernando Silva, vamos terminando um dos últimos pronto eu falei dessa temporada 2019. Foi a primeira temporada nossa, eu acho que foi uma temporada muito boa, né? Tivemos aí um grande número de novos internautas e você que tem amigos santistas, recomende para que acompanhem a nossa página no YouTube. Pronto, eu falei. Prometemos retornar daqui a 7 dias com mais um programa inédito aqui no YouTube. Hashtag Pronto, eu falei. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Pronto, eu falei. Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping, primeiro piso, em Santos.